Vamos lá, galera. Ó, na aula passada, né, nós apresentamos para vocês o conceito de temperatura, não foi? Então, para quem está perdidão, né, nós começamos uma vibe nova, então nós trocamos o livro, né? Nós pedimos agora para você todas as terças e quintas-feiras de Guerreiro, que você pegue o seu livro 5, né? Porque nós fomos para uma outra parada na física, nós fomos para termologia. E na aula passada foi apresentado para vocês o conceito de temperatura. Então, só recordando rapidinho. Cara, para quem está perdido, na aula passada entrou um cara importantíssimo para a gente, que é a temperatura, não é assim? Tá, que parada que é essa de temperatura, hein? Quando a gente fala em ter temperatura, já esqueceram, hein? Cara, nós podemos usar a letra tesão ou a letra tetinha, né? E nós combinamos que temperatura, cara, tem a ver com o grau de agitação das moléculas do corpo, né? Eu pensar que a temperatura de um corpo vai aumentar, as moléculas ficam mais agitadas, né? Mais excitadas. E eu falar que a temperatura de um corpo diminui, as moléculas menos agitadas, né? Então, temperatura, cara, ela diz pra gente o quanto as moléculas de um corpo estão excitadas, né? Quando nós vamos medir a temperatura de um corpo, nós temos 3 escalas famosas. Cara, quando a gente vai medir a temperatura de um corpo, a gente precisa utilizar uma escala termométrica, não é assim? Tá? E aí, cara, tem 3, cara, que são, cara, que aparecem muito. Cara, a mais comum de todas, tá? Nós chamamos de escala Celsius. Escala Celsius. E que essa escala tem especial? Vamos chamar de bolinha C. Mano, o que significa a escala Celsius, hein? Cara, quase que todo mundo atualmente utiliza ela. Ela foi inventada por um cara lá na Suécia, né? E, cara, na escala Celsius, ele usou como substância e como de comparação a água. Isso, quando você está lá no nível do mar, você vai ter o que a gente chama de pressão 1 atm. Então, para a pressão de 1 atmosfera, é a pressão lá no nível do mar, né? A temperatura que a água congela, o Celsius chamou de 0. E a temperatura que a água ferve, o Celsius chama de 100. Ah, então tá de boaça, né? Cara, o que significa essa escala? Nessa escala, 0 graus Celsius e 100 são 2 temperaturas importantes, não é isso? O que acontece em 0? Mano, eu vou ver a água congelar ou o gelo derreter. Tudo vai depender se ele está recebendo ou perdendo calor. Então, na escala Celsius, a temperatura de 0, ela é chamada de ponto, é o ponto de fusão, não é? Do H2O. Então, na escala Celsius, a temperatura de 0 graus Celsius equivale ao ponto de fusão da água. Para gente, temperatura que a água congela ou temperatura que o gelo derrete. Na escala Celsius, tá? Para a pressão de 1 atm lá no nível do mar, tá? A temperatura que a água começa a ferver é a 100 graus Celsius. Essa temperatura que é chamada de ponto de ebulição. Ou famoso ponto de ebulição do H2O. Então, o que você precisa saber, parceiro? Tá? O que você precisa realmente saber? Dá uma captura nessa tela aí, ou senão vai lá no seu livro. Mano, ou você dá uma captura na sua tela, ou senão você vai pegar o seu livro, aqui, rapidinho, tá? E vai lá na página 6. Aí você, ó o Celsius, ó a elegância do cara, que homem, hein? E sublinha lá, galera, ó, na escala Celsius, ó lá. Tá aparecendo aqui o 0 e o 100, tá? Então, na escala Celsius, você é obrigado, hein? Mano, você é obrigado a saber disso aí. Quando você morrer, vai ser a primeira coisa que Deus vai te perguntar. Vai vir aquela voz do além e vai falar assim, ó, Ana Clara Guerra, quais são os pontos de fusão e ebulição da água para pressão de 1 atm na escala Celsius? Amiga, se você não falar que é 0 e 100, você vai para o inferno direitinho, né? Então, essas 2 temperaturas aqui, ó, 0 e 100, elas são temperaturas importantes, tá? Então, vai lá no seu livro
E, mano, ou dá uma sublinhadinha aqui, igual eu sublinhei, destaquei, tá? Então, ó, a escala Celsius, ela adota 0 para o ponto de fusão. Já viu o Dragon Ball Z, a fusão do Vegeta com o Goku, né? Vira o Ser Supremo. 0 é o ponto de fusão da água e 100 é o ponto de ebulição ou vaporização, né? Fechou? Cara, isso aqui você é obrigado. Nós, assim como a maioria dos países, utilizamos nossos termômetros graduados na escala Celsius. Então, isso aqui você é obrigado. É obrigado. Não é uma opção, tá? Agora, países que trabalham com o idioma inglês, tá? E aí nós temos, cara, Estados Unidos. Praticamente só Estados Unidos hoje em dia. Eles usam a temperatura numa escala diferente. Então, existe uma escala chamada de Fahrenheit, tá? A escala Fahrenheit, e eu vou usar a bolinha F. Ela é uma escala diferente. Essa aqui você não é obrigado a saber. Pega lá seu livro, meninos, olha, dá uma olhada lá no Daniel Fahrenheit, não tem a foto dele não, mas eu coloquei na aula passada, hein? Tá? Como é uma escala gringa americana, nós não estamos muito interessados, mas essa escala aqui, só para você ter uma noção, no termômetro em Fahrenheit, cara, tá? 100 graus Fahrenheit, segundo dizem as lendas aí, cara, tudo sugere que o Fahrenheit construiu a escala dele para que a temperatura de 100 no nosso termômetro, é a temperatura que a água ferve, né? No termômetro americano, 100 graus Fahrenheit é a temperatura média do corpo humano. Então, em Fahrenheit, os 100 graus equivale à temperatura do corpo humano, tá? Beleza. Tranquilão? Tem como transformar Celsius em Fahrenheit e Fahrenheit em Celsius? Tem. Quando o nosso termômetro marca 0, o do Fahrenheit marca 32. Quando o nosso marca 100, o Fahrenheit marca 212. Nós vamos ensinar a manobrar com matemática. E, cara, se eu te dou a temperatura em Celsius, você transforma ela para Fahrenheit. Ou se eu te dou ela em Fahrenheit, você transforma para Celsius. Tem uma equação para isso. Anota ela aí, meninos. Já vou adiantar ela para vocês. E depois, no finalzinho da aula, eu te mostro de onde ela sai. Existe uma equação que te permite transformar Celsius em Fahrenheit e Fahrenheit em Celsius. Então, meninos, olha, esse terceiro aqui é novato, hein? É possível transformar graus Celsius em graus Fahrenheit? É. E é possível transformar Fahrenheit em Celsius? É. Porém, essa conta, cara, ela não é possível ser feita mentalmente. Tem uma equação matemática para isso. Temperatura, a gente pode usar tesão ou tetinha. Aí você escolhe, tá? Não, fica a seu critério. Ô, Ciro, você prefere tesão ou tetinha? O que você prefere? Para temperatura, usar a letra T ou a letra teta? T. Então, o Ciro preferiu tesão. Vamos danadinho, né? A equação é assim, galera. Xinga não. Ó. TC é a temperatura em Celsius. E o TF é a temperatura em Fahrenheit. Cara, a temperatura do Celsius não é igual ao do Fahrenheit. Eu vou te mostrar de onde que vem essa equação. Por enquanto, você só aceita. Aceita que dói menos. Aceita essa equação. Agora eu te mostro ela. A equação é assim, galera. Temperatura do Celsius dividido por 5, esperou, é igual TF, temperatura do Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Então, isso nós temos que treinar aqui, tá? Então, hoje, uma das coisas que nós temos que fazer, um dos nossos objetivos, é treinar a conversão da temperatura de Celsius para Fahrenheit. No Enem, não é muito comum aparecer essa conversão. Ela vai aparecer em outros vestibulares. Quem faz vestibulares paulistas, quem faz vestibulares mineiros. Meninos, existe uma equação que te permite transformar temperatura em Celsius para temperatura em Fahrenheit. Ou a temperatura em Fahrenheit ser transformada para Celsius. É óbvio que quem memoriza essa equação faz ela rápido. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vocês estão meio boladão, pô, da onde é que vem esse 5? Da onde vem esse 9?
e o 32. Eu vou te mostrar depois. No final da aula eu te mostro de onde vem esses caras. Então, galera, anota essa equação aí rapidinho. Eu aprendi a aprender. Ó, Giovana lembrou do ano passado, isso mesmo, tá? Então, Giovana, vamos recordar do ano passado. Vamos lá, meninos, olha. O que o cara pode fazer? Te dar a temperatura em Celsius e pedir o valor dela em Fahrenheit. Ou te dar ela em Fahrenheit e te pedir o valor em Celsius. Se ele te dá a temperatura em Celsius, você vai lá e pá, mete ele no lugar do TC, faz a continha e acha o TF. Se ele te dá o Fahrenheit, você vai lá e pum, sapeca ele no TF, faz o cálculo e acha o TC. Então, anota aí, meninos. Olha, vamos exercitar isso, hein? Como que eu transformo uma temperatura de graus Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius? Se eu lembrar da equação, eu vou direto. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Tem alguns vestibulares que te dão essa equação. Eu vou te ensinar depois a montar ela. A gente não vai precisar decorar isso aqui, não. Você vai pegar seu livro, cara, vai lá na página 6, galera. Vai lá na página 6, rapidinho. Vai lá na página. Ah, eu não tô com o meu livro aqui, não. Tem problema, não. Eu coloquei as questões aqui, tá? Temos que exercitar isso aqui hoje. Então, para quem está sem o livro, você vai pegar o seu livro 5, vai lá na página 6. E, cara, os primeiros exercícios que nós temos lá, página 8, aliás, tá? Você vai pegar o seu livro, vai lá na página 8, ó, e temos que fazer esses problemas aqui. Hoje vamos dar uma treinada. Mano, na semana passada, foi mais conversinha, né? Nós não tivemos R$1 de cálculo na aula passada. A gente só introduziu o conceito de temperatura, combinamos o que é temperatura, não é assim? Hoje vamos ter que fazer algumas contas. O primeiro exercício do seu livro é esse aí, galera, tá? É o tipo de exercício que você tem que fazer. E se caso você não consiga fazer ele, mano, aí ou você não entendeu o texto, ou você tá com alguns problemas de matemática aí. Quem tá com problema de matemática é coisa simples. As contas aqui é multiplicação, divisão. Mais e menos. Cara, o que pode talvez ferrar com a gente é uma ou outra divisãozinha. Mas vamos lá, galera. Esse é o primeiro aí, ó. Vou dar um tempinho para vocês, hein? A temperatura de fusão do estanho é de 232 graus Celsius. Anota esse número, hein? A temperatura de fusão do estanho é de 232 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit. Se é errado o Celsius aqui, eu vou... Não, bom, vou entrar dentro desse computador aqui, ó, vou dar um puxão sua orelha. Ué, já te deu o valor em Celsius? Velho, o cara tá de sacanagem com a gente, né? Mas em Celsius é 232. E em Fahrenheit? Mas em Fahrenheit eu vou ter que fazer um cálculo, não é assim? Então, o que essa questão tá te querendo, cara? Ela quer que você transforme essa temperatura para, cara, ele quer que você transforme esse 232 aí para Fahrenheit. Isso tá facinho, né? Muito fácil, muito de boa. Muito de boa. É de boa se você tiver a equação, né? Quem tem a equação gravada aí faz o cálculo. Quem não tem, eu vou ensinar depois a fazer. Tá? Tem como fazer por regra de 3, por matemática. Então, cara, a questão de número 1 lá na sua página 8, beleza? Te fala que a temperatura do estanho é de 232 graus Fahrenheit. E a gente precisa saber, aliás, graus Celsius. Nós precisamos saber quanto que dá isso em graus Fahrenheit. Cara, é matemática pura. Hoje não tem quase nada difícil. Hoje é conta, né? TC, temperatura do Celsius, dividido por 5, né? É igual a TF, temperatura do Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Se o exercício te dá o Celsius, você coloca no lugar do TC. Se ele te der o Fahrenheit, você coloca no lugar do TF. Ele falou que o estanho derrete, a fusão dele derrete em 232 graus Celsius. Então, vem aqui no lugar do TC e coloca o 232. Aí vai ser o critério, meninos. É Fahrenheit e Kelvin, isso mesmo, né? Gabriel Vaz, é Fahrenheit e Kelvin, isso mesmo.
Tá certo? Tá? Parece que nós vamos voltar lá e corrigir. Ele quer em Fahrenheit e em Kelvin. Tava muito fácil, tava muito óbvio, né? Cara, tava muito óbvio, tava muito óbvio. Ah, cara, ele já deu em Celsius, né? Então, galera, teve um errinho lá na digitação, hein? Deixa eu corrigir aqui para vocês. Ele pede o valor dessa temperatura em Fahrenheit e Kelvin, né? Ele pede em Fahrenheit e em Kelvin. Kelvin vem, né? Meninos, olha, corrijo aí. Deixa eu colocar aqui. Tá aí. Teve um errinho aqui na digitação. Cara, ele quer saber o valor da temperatura em Kelvin e Fahrenheit. Vamos calcular o Fahrenheit aqui. Eu vou te explicar o Kelvin aqui agora, hein? E você vai voltar que é a conta mais de boa que tem. Mano, aqui tá de boaça, né? Eu posso fazer essa conta de duas maneiras. Eu posso multiplicar cruzado, Chuck Norris, assim, tá? Posso multiplicar cruzado. Ou, se eu for esperto, cara, eu vou dividir o 232 por 5. Dividir um número por 5 não é uma conta difícil. Mano, qualquer número que eu te peço para dividir por 5, você faz mentalmente. Já combinamos um macete, né? Se você consegue dividir um número por 10 de cabeça, então dividir por 5 você também faz de cabeça, faz, né? Se fosse 232 dividido por 10, dividir por 10, você só dá um tapa na pantera, volta uma casa com a vírgula, assim? Então, dividir um número por 10, eu volto uma casa com a vírgula. Então, seria 23,2, assim? Só que, meninos, dividir por 5 não é a mesma coisa que dividir por 10, né? Dividir por 5 não é a mesma coisa que dividir por 10, não é isso? Meninos, olha, tá? Meninos, dividir um número por 5, não é? Mas você usa a divisão do 10. Quando você quer dividir mentalmente por 5, você pega ele, tipo, divide por 10, volta uma casa com a vírgula e depois dobra ele, não é isso? Mano, se eu pego um número, divido por 10, eu vou dividir por 10, depois multiplicar por 2, dividir por 10 e multiplicar por 2, cara, tá? Ó, na hora que eu simplifico, vai dar 1/5. É de que nem igualzinho dividir por 5. Esse macete aqui é útil, cara. Toda vez que eu preciso dividir um número mentalmente por 5, eu faço direto. Quando eu vou dividir por 5, eu volto uma casa com a vírgula e depois dobro ele. Depois eu multiplico por 2, não é assim? Então vamos criar o hábito de não usar calculador, ainda mais agora que você está na sua casa aí, né? Pegar o celular, calculador, faz mentalmente. Quando eu precisar dividir um número por 5, eu volto uma casa com a vírgula e depois dobro ele. Nunca mais na sua vida você vai pegar em calculadora para dividir um número por 5. Você vai fazer mentalmente, né? Então, cara, é possível eu dividir o 232 por 5? É possível? Então já divide logo. Eu vou dividir por 5. Vou voltar uma casa com a vírgula, 23,2. E depois eu dobro. Dobrar o número de cabeça também é fácil. O dobro de R$ 23,20 é R$ 46,40. Então, se der, faz logo essa divisão. Vamos criar esse hábito, tá? 232 dividido por 5 deu 46,4, não é assim? Você vai ter 46,4, não é isso? E o outro lado está quietinho. Está TF menos 32 sobre 9. Quando você cria esse hábito aqui, a sua conta vai ficando com os números menores. Você também podia multiplicar cruzado, só que se multiplicar cruzado, os números vão aumentando, vão ficando cada vez maiores. Tá? Certinho. Certinho, certinho. A Giovana fez a conta aí. Ô, Benino, isso aqui tá de boa. Eu posso imaginar que é como se tivesse um aqui nos mocó e vou multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar cruzado, ó, Chuck Norris, né? Multiplicando cruzado. Multiplicar por 1 só repete essa cambada. Então vai ficar, cara, vai ficar TF menos 32, assim. Agora eu vou no cantinho, não vou usar a calculadora. Eu vou multiplicar, vai devagar. 9 vezes 4, 36, vai 3, assim, respira. Round 1, né? 9 vezes 6, 9 vezes 6, mano. 9 vezes 6, 50 e
Meninos, 9 vezes 6, 54, não é isso? Com 3, você vai para quanto? 5, 7, não é isso? Vai um 5 na jogada, não é isso? Beleza? Agora, cara, eu tenho que fazer 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. 9 vezes 4, 36. E 36 com 5, 36 real mais 5 reais. 36 com 5 dá 41, não é isso? Então, vamos criar o hábito de fazer assim, galera, tá? Eu tenho uma casa depois da vírgula. Essa uma casa depois da vírgula fala que eu vou colocar aqui, não é assim? Coloquei a vírgula aqui, correto? Ô, meninos, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Por quê, cara? Porque esse 32 que está menos vai ter que passar para o outro lado do quê? Ele vai passar para o lado positivo, não é assim? Dúvidas aí? Bora, meninos, é com vocês, hein? Vamos lá. Cara, agora é só terminar. Termina aí. Termina a conta aí, meninos. Termina a conta aí. Agora é com vocês. Termine a conta. Ué, o que foi? Cadê o resultado, senhores? Não, gente, ó. Vocês estão dando um migué aí. Ó, a parte mais tranquila a gente fez, foi essa multiplicação. Cara, agora pega esse 32 que tá menos, joga ele para lá mais, assim. Esse cara que tá negativo, ele vai passar para o outro lado o quê? Positivo, não é isso? Tranquilo? Então, meninos, olha, para finalizar aqui, para dar um end. Meninos, olha, vai passar para lá positivo. Então, cara, a minha temperatura em Fahrenheit, TF, eu vou fazer 417,6 mais, assim, 32. Aí. Tranquilo, senhores? Beleza? Cara, agora é só você, cara, somar os dois valores. Pense em dinheiro. Eu tenho R$ 417 mais e 60 centavos, mais 32. Mano, ó, vai lá de boa, tá de boa. Cara, somos 17. 17 reais com 32 dá quanto? 49, não é assim? Então, cara, ó, o seu TF vai ser 449,6 graus Fahrenheit, não é isso? Dúvidas aí, meninos? Meninos, olha, cara, é a primeira conta aí. Certinho, ó. O Gabriel fez certinho, o Ciro também, Giovana. Ô, meninos, o seu livro também te pede para transformar essa temperatura para Kelvin. Só que você vai esperar um pouquinho, tá? Então, vai esperar um pouquinho. O seu livro também pede a temperatura em Kelvin. Nós vamos voltar para esse exercício agora, tá? Para passar Celsius para Kelvin, a conversão é simplesinha. Vou te explicar agora, tá? Mas eu não quero como se diz na roça, passar o carro na frente dos bois, tá? Primeiro vamos treinar a conversão do Celsius para Fahrenheit. Nós temos a equação que te permite transformar Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius. E mesmo quem não gosta de cálculo, cara, vai treinando 1, 2, 3 problemas. Você vê que essa conta aqui ela é bem flat, é bem suave. A passagem do Celsius para Kelvin eu vou explicar agora. Então, esse exercício vai parar por aqui. Esse exercício vai parar por aqui. Nós vamos retornar para ele agora. Que agora, cara, só para, né, firmar o golpe, como se diz, tá? Dá uma olhada na questão 2, senhores. Dá uma olhada na questão 2. Também está lá no seu livro 5, lá na página 8. Estamos treinando inicialmente aqui a conversão, cara, de Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius. Cara, ó, um pesquisador necessita realizar uma reação química e, para isso, identifica que a temperatura correta para o experimento é de 85 graus Celsius. Grava esse valor, hein? Grava esse valor. Para rolar o experimento dele, a temperatura do bagulho tem que estar em 85 graus Celsius, tá? No entanto, em seu país, os termômetros estão na escala Fahrenheit. Mano, tem termômetro lá que está medindo em Fahrenheit. Assim, ele deverá converter essa temperatura para usar um termômetro do seu laboratório. Ele quer que o experimento ocorra em 85 Celsius. Eu tenho uma equação e vou transformar ele para Fahrenheit. Qual o valor dessa temperatura no termômetro do pesquisador?
Mas olha, de boa, hein? Questão 2, eu vou dar um tempinho para vocês. A sua segunda questão do seu livro, também na página 8. E aí, mano, ele quer que você transforma 85 graus Celsius e quer saber quanto que dá isso em Fahrenheit. Fiz igualzinho o exercício anterior. Igualzinho, que nem igualzinho anterior, só que ele é até mais fácil, porque ele tá dando uns números que não vai dar quebrado. Esse aqui ainda bateu uma bad aqui, que essa divisão deu com vírgula, tá? Esse aqui não vai dar quebrado, não. Mano, eu tenho uma equação que me permite transformar Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius. Compensa decorar isso? Eu não sei, cara. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Se isso caísse todo ano no Enem, eu seria o primeiro a pedir para você fazer uma tatuagem disso aí no seu corpício. Cara, para Enem não compensa decorar isso. Vai compensar em outros vestibulares. Para Enem, não. Cara, então quando eu tenho um termômetro marcando temperatura em Celsius, quero transformar em Fahrenheit, eu pego o valor do Celsius e pá, coloco no TC. Quando é o contrário, eu tenho um termômetro em Fahrenheit e quero transformar essa temperatura para Celsius, é o contrário. Eu jogo o valor do número do TF e faço a conta. Não precisa se preocupar, Nereu. Vamos dar um exemplo? A última vez que caiu conversão Celsius para Fahrenheit no Enem, o Enem te dava a relação entre as duas. Se você soubesse fazer uma matemática marota, tipo regra de 3, dá para fazer. Depois eu vou te ensinar a fazer isso aí usando habilidade matemática, não decorando fórmula. Aqui nós temos um lance. O bom, se você tem a fórmula, a conta, pum, sai rápida. Se você não tem a fórmula, aí você tem que usar a matemática. Eu vou te ensinar a fazer com habilidade matemática. E uma boa ferramenta para isso é a regra de 3. Se, por exemplo, galera, fosse aulas presenciais, nós estaríamos aqui em junho já, né, preocupados com a nossa prova bimestral. E aí eu seria o primeiro a chegar e você falar, amigão, relaxa, tá? Na minha prova, vai ter uma questão para transformar Celsius em Fahrenheit e Fahrenheit em Celsius. Porém, na minha prova, eu te dou essa equação, tá? Então, se fosse, por exemplo, uma prova de canetão lá na escola, eu daria essa equação para você. Aqui, cara, a gente está treinando só matemática. Porque eu vou vir aqui, ó, no lugar do TC, ó. No lugar do TC, eu vou colocar a temperatura em Celsius. 85. Beleza. Tá aí. 85 graus Celsius. E vou achar o TF. Pode multiplicar cruzado? Pode. Compensa? Não. Dividir. Dá para dividir 85 por 5? Cara, sempre que der para dividir, você vai dividir, tá? O que foi? O Bruno falando, só consigo comprar o quê? Um iPhone 11? Que iPhone 11, rapaz, respeita a polícia. É só a capa ali, rapaz. Ó, vamos lá. Cara, vamos com calma, senhores. Eu tenho que dividir 85 por 5, hein? Eu quero que você faça essa conta de cabeça. Quanto que é R$85 dividido para 5 pessoas? De cabeça. 85 dividido por 5? Volta uma casa com a vírgula, 8,5, e depois dobra. Pense em dinheiro, galera. Dividir qualquer número por 5, você tem que fazer mentalmente, certinho, Isabela. Então, quando eu quero dividir um número por 5, eu volto uma casa com a vírgula, então 85, voltei uma casa com a vírgula, 8,5. E depois eu dobro ele. 8,50, se eu juntar de 2 pessoas, 8,50 meu, 8,50 seu, dá R$17. Ah, então tá de boaça. Então tá de boaça. Essa divisão aqui vai me dar 17. Cara, nós nunca vamos pegar na calculadora para fazer isso aqui. E aqui vai ficar TF menos 32 dividido por 9. Galera, hoje estamos só treinando a conversão de Celsius para Fahrenheit. Vou te mostrar depois da onde sai essa equação. É bem nos minutos finais da aula, tá? Bem nos minutos finais. E, meninos, próxima aula a gente fala de escala Gauss. Bora! Agora vamos fazer a conta aqui, rapidão, hein? Arrocha que ela gosta, acelera aí. Mas, ó, tem que multiplicar cruzado, é como se tivesse um aqui, chuck, né?
Eu vou lá no meu rascunho com calma, vou fazer 17 vezes 9. 17. 9 vezes 7, 63, né? Assim vai 6, né? Assim? 9 vezes 1 é 9, 9, 9, 9 com 6, 15, não é isso? Então, essa multiplicação aí vai te dar quanto, cara? 153, é isso? Se eu multiplicar 1 vezes essa galera, só repete eles. 1 vezes essa rapaziada, repete essa turma aí. Então, fica, cara, TF menos 32. Se você multiplicar 17 vezes 9, dá 153. Então, aqui fica 153, tá? 153. Esse 32 que está negativo vai passar para lá positivo. Então, 153 mais 32, a temperatura em Fahrenheit vai ser 185 graus Fahrenheit. Então, quando o nosso termômetro marca 85, o termômetro dos gringos marca 185. E você entendeu que transformar Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius, se tu tiver a equação, é uma transformação de boa, de boa, de boa. Bora, meninas, olha, vamos lá, vamos mais um, hein? Vamos mais um rapidinho. Dá uma olhada na questão 5. Dá uma olhada na questão 5. Ó. Dá uma olhada na questão 5, lá do seu livro, acharam ela aí? Questão 5 da página 8, né? Vamos lá. Pera aí, galera, pera aí. Tá certo, tá? 5 da página 8. Questão 5, o livro 5, página 8. Questão da Universidade Federal do Paraná, né? Ó, galera, a última vez que caiu no Enem foi assim, tá? O cara te fala como a escala Celsius e a Fahrenheit se relacionam. Aqui mesmo o cara não tendo a equação, se ele for bom de matemática, ele faz a conta também. Ó, vamos ler aqui a questão, hein? Vários turistas frequentemente têm tido a oportunidade de viajar para países que utilizam a escala Fahrenheit como referência para medidas da temperatura. Então, geralmente, se você for viajar, for para um país que tem como base o idioma inglês, tem uma chance considerável de os termômetros marcarem a temperatura em Fahrenheit. Considerando-se que quando um termômetro graduado na escala Fahrenheit, né, assinala 32 graus Fahrenheit, essa temperatura corresponde ao ponto de gelo. E quando assinala 212 Fahrenheit, trata-se do ponto de vapor. Traduzindo, galera, o exercício aqui está te falando que quando o nosso termômetro marca 0, o do gringo marca 32. Quando o nosso termômetro marca 100, o do gringo marca 212. Então, quem é bom de matemática, dá para fazer umas paradinhas, e eu vou te explicar na próxima aula, dá para mexer o doce e calcular. Em um desses países, um turista observou que o termômetro assinalava a temperatura de 74,3 Fahrenheit. Então, peraí. 74,3 Fahrenheit, anota aí, hein? Isso é o que ele viu, né? Assinale a alternativa que apresenta a temperatura na escala Celsius, correspondente à temperatura observada pelo turista. Você entende que esse agora aqui é o reverstress? Você entende que esse problema agora aqui é o reverstress, é o contrário? Mano, esse problema aqui é o contrário, tá? O cara tá lá na gringaiada e vê o termômetro deles marcar 74,3 Fahrenheit. Então, na questão de número 5, para a gente encerrar a conversa e almoçar, tá na sua página 8. Mano, o termômetro do gringo tá marcando quanto? 70 e... Qual que era o valor mesmo? Alguém chegou a notar? Cara, o termômetro gringo marca 74,3. 74,3 é o que o do gringo marca, assim? Só que lá eles usam Fahrenheit. O cara quer saber quanto que dá isso em Celsius. E aí, meninos, agora a conta é com vocês, hein? Vamos lá. Meninos, ó, arrocha aí, ó. Temos 4 minutos para fazer isso aí. Não é possível que nós vamos ser tão incompetentes ao ponto de não conseguir fazer essa conta em 4 minutos.
A equação me diz que a temperatura do Celsius dividido por 5 é igual à temperatura do Fahrenheit menos 32 sobre 9, não é isso? Cara, a próxima aula eu vou te mostrar de onde saem esses números, tá? Cuidado para não colocar o 74 aqui. Ele tá lá, vamos supor que ele está lá em Londres. Ele viu marcar 74,3 Fahrenheit. Então, você vai pôr o Fahrenheit aqui no lugar do TF. Então, no lugar do TF, 74,3. E, pelo amor de Deus, cara, não vai multiplicar cruzado, não, bacana. Não multiplica cruzado, não. Resolve essa paradinha aqui, resolve essa conta primeiro, tá? Mano, por exemplo, o TC sobre 5, ele vai segurar o tchan, vai esperar um pouquinho. TC sobre 5. O 9 também vai esperar um pouquinho, porque eu vou diminuir aqueles dois caras. Pensa em grana, cara. Tu tem R$74,30. Aí você vai lá e gasta 32. R$74,30. Se você gastar R$32, sobra quanto? Vai sobrar os R$42,30, não é assim? Então, essa subtração aqui vai me dar 42,3, assim? Beleza, galera. Agora você escolhe, quer multiplicar cruzado ou quer tentar divisão? Galera, tem umas manhas, né? Como é que eu sei que se um número é divisível por 9? Tem uma parada disso aí, hein? Alguém lembra daquelas técnicas lá do Pedro Hitler? É bom naquele trem. A gente dá um número lá grandão lá e fala, ó, dá para dividir por 2, dá para dividir por 9, por 3, tem uns macetes. Aqui alguém fala, o que você gostaria de fazer? Você quer tentar dividir esse por esse, ou você quer multiplicar cruzado? E aí, meninos? E alguém fala, quer multiplicar cruzado ou quer dividir? Eu vou ficar parado aqui, vai acabar a aula. Senão alguém mostrar uma atitude aí no bate-papo. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso multiplicar cruzado ou eu posso dividir. Alguém me fala aí, multiplicar cruzado? Então o Gabriel vai multiplicar cruzado. Gabriel, acho que não é o melhor caminho pra gente não, irmão. Porque se eu multiplicar cruzado, Gabriel, o trem vai ficar maior ainda. Cara, então é melhor a gente dividir. Cara, divide logo, vamos parar com esse medo, né? Mano, se deve fazer a divisão, vamos atacar logo isso aí. Eu vou dividir esse cara aqui por 9. Vou dividir por 9. E, meninos, olha, vamos lá, hein? Ó, é 42,3 dividido por 9. Relaxa. Eu tirar a vírgula aqui, coloco um zero, assim? 423 dividido por 90, galera, 423 dividido por 90, 5 é muito, né? 9 vezes 5 dá 45, aí é para 450. Vou ter que baixar a bola e chamar um 4 aqui. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 9, 36, assim? Então, cara, vai dar 360. Fiz a rocha, ó. R$423. Eu vou perder 360. Vai sobrar quanto, hein? Mano, se eu pôr 40 aqui, ele vai para 400 com mais 23. 40 com 23, assim? Ou seja, sobra ainda 63 de troco, não é isso? Cara, 63 não aguenta, cara, né? Mano, 63 não aguenta, dá para 90. Eu boto a vírgula aqui e um zero de cá, ó. Cortei o zero. O 63 dá para dividir por 9, assim? Acabamos de fazer agora. Cara, 7 vezes 9 te dá um 63 brutal, assim? Então, você entende que essa divisão aqui vai dar 4,7? A conexão vai cair. Você vai terminar essa conta agora, hein? TC sobre 5 é igual a 4,